Olá, pessoal do Entretanto. Nós estamos aqui de novo para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje a gente vai falar do Alexandre Garcia, ameaçado de processo por conta de suposto crime de fake news. Vamos falar do aplicativo Uber, condenado em uma ação trabalhista a indenizar a um motorista de aplicativo. E vamos falar dos julgamentos do 8 de janeiro que estão ocorrendo no STF. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Eu não me ajoelho pro politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Pessoal, eu conheci o Alexandre Garcia em Brasília, cidade que ele, hoje octogenário, viu nascer e ajudou a desenvolver, a tornar mais progressista com o talento jornalístico que Deus deu a esse monstro sagrado, Alexandre Garcia. Ele é referência mundial, em um ofício que é uma arte. O jornalista é o historiador do presente. Para isso, o jornalista deve exercer as suas atividades com imparcialidade, coisa que Alexandre Garcia sempre fez, com maestria. Agora, porém, ele está sendo investigado por crime de opinião. Estão dizendo que ele falou fake news. Antes dele, Rodrigo Constantino. Não são eles sozinhos no banco dos réus, pessoal. No banco dos réus politicamente incorretos. É toda a sociedade brasileira que está nesse desagradável banco dos réus. É a democracia que está abalada pela lei da mordaça e pela insegurança jurídica do nosso tempo. É a república em xeque e as vítimas somos todos nós. Independente de ideologia, etnia, credo, preferências políticas, isso aí não importa. A solução para esse impasse, não irá surgir sozinha, não vai cair do céu, despejada por anjos do bem. O próprio Alexandre vaticinou isso em data recente. A solução é questionar, discutir, defender a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de informar, a liberdade de imprensa e de opinião. Triste de um povo que tem que lutar por seus direitos mais óbvios, mas, infelizmente, no Brasil é o que tem para hoje. No Brasil é assim, você tem que lutar pelos seus direitos mais óbvios. O que aconteceu? Alexandre Garcia emitiu opinião sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, dizendo que ele, Alexandre Garcia, considera que o governo Lula, com omissões do governo Lula, teria sido importante para gerar todo aquele dano lá no Rio Grande do Sul, entre os gaúchos. É a opinião dele, não vou entrar no mérito se a opinião dele está correta ou incorreta. Pouco nos importa se ele é de direita ou de esquerda. Pouco nos importa. Igual a ele, Rodrigo Constantino. O que nós não podemos confundir é o fake news com opinião. Fake news é fato falso. É o sujeito dizer que a lua é quadrada ou que o céu da meia-noite é lilás, ou que a água
queima ao invés de refrescar. Ou seja, é um fato mentiroso. É isso que é fake news. Opinião não é fake news. E a liberdade de manifestação do pensamento é principalmente, isso dizia a comunista Rosa Luxemburgo, é principalmente de quem não concorda com a gente. Falar bonitinho, falar o que todo mundo quer ouvir, é muito fácil. Para essas pessoas que falam bonitinho só o que a gente quer ouvir, não precisa de ter garantia constitucional de livre manifestação do pensamento, porque a pessoa fala para ser aplaudida, fala e é aplaudida. Quando o comentário não nos cai bem, é que deve-se fazer valer a esta importante garantia constitucional. Quando nós não concordamos, é que nós temos que respeitar o direito do outro de emitir a sua opinião. Ainda que nós consideremos besteira, ainda que nós não concordemos, ainda que seja uma opinião aparelhada ideologicamente, politicamente, por um jornalista, né, que ao invés de reportar o fato, né, cria em torno do fato um viés político, partidário, ideológico, o que eu tenho certeza, porque conheço Alexandre Garcia, não é o caso do Alexandre Garcia. Pior é o Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é um escritor, é um economista, escritor dos bons, sou leitor dele. Ele manifestava a opinião dele nos canais dele, na Jovem Pan, no YouTube, e simplesmente foi lacrado, foi bloqueado. As redes sociais dele saíram do ar. Teve conta bancária investigada. Ele teve que se exilar nos Estados Unidos, como Alan dos Santos. Por quê? Porque emitiu opinião, certa ou errada. Certa ou errada, besteira ou não besteira. Não existe crime de opinião em um país democrático. E não se pode confundir opinião sobre um fato com fato falso. São explicações óbvias que eu não precisaria explicitar para vocês aqui. Mas, infelizmente, eu estou sendo obrigado a fazer isso porque a desinformação, aí sim, a desinformação que bate às portas de nós todos, diariamente, de hora em hora, minuto a minuto, é muito grande. É muita besteira que se está ouvindo. E pior, não é quando essa besteira vem da própria classe jornalística, de onde saíram Alexandre Garcia, Constantino, Alan dos Santos. Não. Porque a gente sabe que é fato que a mídia brasileira ela possui lados ideológicos. Isso nunca ficou tão claro quanto recentemente, né? O problema não é quando a besteira vem da mídia. O problema é quando a besteira é governamental. A besteira parte de quem deveria dirimir controvérsias, resolver problemas, apaziguar e não criar problemas e fomentar a guerra. Vocês vão observar que eu sempre critiquei a politização partidária e ideológica e a superexposição midiática de juízes aqui nesse espaço. É um absurdo, é um descalabro, isso avilta ao poder judiciário, prejudica a tripartição dos poderes e a independência entre eles. Eu não vou, portanto, cometer o mesmo erro. O problema não é o que o Alexandre Garcia diz. Se o discurso dele é de direita ou de esquerda, se ele é pró-Lula ou pró-Bolsonaro. Rodrigo Constantino também. Não importa o que ele disse. Importa é que é opinião, pessoal. Opinião não é fato falso. É a versão do fato, que pode ser errada ou certa, mas é claramente exposta como de fato é. Opinião.
E se temos crime de opinião no Brasil, não temos democracia. Uma ideia expulsa e escurraça a outra. Ainda sobre a postura dos juízes. Curioso que nunca ela tenha sido questionada quando os juízes alçaram a voz para execrar, para falar contra a ditadura, para falar mal dos generais, ou elogiar a reforma agrária. Quando o juiz falou isso, pô, bacana, politizado do bem, consciente, né? Consciente do social. Até aí, por quê? Porque até aí o discurso era comum de todos em um país que mantinha um teatrinho de tesouras em que todo mundo era de esquerda e quem não era, fingia que era. Basta surgir uma direita falante e com ela alguns juízes que surgiu o problema e com ele as críticas. A lição é simples. Se há polarização de opiniões políticas, se não há mais um posicionamento político uníssono, unânime, juízes devem se abster de mostrar um lado, uma tendência, uma opinião política que porventura afronte e entre em choque com tendências ideológicas opostas. É um cabresto? É uma mordaça? Claro que é. Mas é também indispensável para a profissão de juiz. Que não é só profissão, pessoal. É um sacerdócio. Quem se sentir incomodado, que peça demissão. Como alguns colegas andam fazendo. A gente critica aqui veementemente a militância, não é politização, é militância política de magistrados. Isso vale para o juiz de comarca, isso vale para o juiz federal, isso vale para juízes de tribunais superiores e mesmo para ministros do STF. Nos é vedada a militância político-partidária. Então, não se trata de falar mal de esquerda na política ou falar mal de direita na política. Se trata da gente condenar, do ponto de vista profissional, aos magistrados que deixam-se guiar pelas paixões político-ideológicas na condução dos seus julgamentos. Isso é muito errado, isso esculhamba a República. O juiz deve ser imparcial. Permitia-se um discurso político do magistrado quando havia uma falsa unanimidade, em que todo mundo era de esquerda ou fingia ser de esquerda. É o teatro de tesouras que Lênin ensinou muito bem, Lula e o PSDB aprenderam melhor ainda. Quando todo mundo falava contra a ditadura, contra militarismo, contra golpe de 64, contra a tortura, o juiz podia falar, porque o juiz estava falando o que todo mundo queria ouvir. Quando aparece uma direita pensante, falante, né, com amparo intelectual, que Deus tenha em bom lugar o professor Olavo de Carvalho, com amparo intelectual, quando essa direita surge, e surge modificando totalmente a parâmetros até então estabelecidos, né? Quando essa direita surge, a falsa unanimidade desaparece e o país se polariza. Diante dessa polarização política, qual que é o papel do magistrado? Apaziguar. Apaziguar e se conter. Apaziguar e se conter. E quando ele não faz isso, ele está contribuindo para a anarquia institucional.
Ele está indo contra o seu sacerdócio. Ninguém obrigou o juiz a ser juiz. Se ele escolheu essa carreira, né, ele tem que entender que por mais que ele seja protagonista, aos olhos da opinião pública, ele deverá ser sempre um coadjuvante. Sempre um coadjuvante. O juiz é um homem discreto, uma mulher discreta por excelência. O juiz tem que saber usar a rede social. O juiz tem que saber se pronunciar. E não pode se levar pelos maus exemplos que estão pululando pelas redes sociais e, pior, pululando nos tribunais, nos fazendo, a muitos de nós, magistrados, nos enrubescermos de vergonha, vez ou outra. Nós estamos vivendo tempos difíceis e malucos, em que as coisas, tá tudo mudando vertiginosamente, rápido demais e para pior. Se falassem com você, comigo, 20 anos atrás, que crianças iriam passar o dia assistindo celulares, né? E que CDs, DVDs iam acabar e que a gente ia viver online, certamente nenhum de nós acreditaria. Mas aconteceu. Os aplicativos, então, resolvem a sua vida ou te condicionam a depender deles, ou tudo isso misturado. Que nos tornamos dependentes das máquinas é já uma constatação fácil e, como a gente fala no direito, incontroversa. Não tem discussão sobre isso. Com os aplicativos de transporte, o Uber e afins, então, não nos deslocamos mais sem eles, pessoal. A ponto de eles terem decretado o esvaziamento dos ônibus municipais e a morte dos táxis. Estive em Nova York ano passado. Nova York, sem os tradicionais táxis yellow cabs, aqueles táxis amarelos que você vê em filme, Nova York sem os yellow cabs é surreal. E aqueles bate-papos que a gente tinha com os taxistas do Brasil e do mundo, que eu sempre adorei bater papo com um taxista, essas conversas acabaram, graças à modernidade, graças ao Uber, que começou... Você sabe como é que o Uber começou? Começou com um aplicativo de carona compartilhada. Mas aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho vem entendendo que ele, Uber, um aplicativo, é o patrão. E está reconhecendo o vínculo empregatício da máquina com o homem. Vai assim, esse tipo de decisão vai fazer com que o aplicativo vá embora do país, deixando uma lacuna de dependência já existente e enorme. E como é que ela vai ser suprida? Com aplicativo gambiarra, aplicativo xing-ling, porque os táxis não voltam mais e não é possível dar marcha ré na inexorável roda do tempo. E que tempo, e que tempos, né? O aplicativo, né, afinal de contas, uma máquina, se tornou patrão de seres humanos aos olhos da Justiça do Trabalho. Uber começou como um aplicativo de carona. O sujeito tinha o carro em casa, né? O carro parado de noite, final de semana, que tal ganhar uma graninha extra? Né? Ele começou a fazer dinheiro levando alguém perto dele, para perto dele, a preços módicos, convidativos, com o carrinho dele. Era um bico. No Brasil, o certo dá errado e o errado dá certo. Virou a profissão principal ou a única profissão de muita gente. Só que tem um detalhe. É uma profissão sem patrão. E isso a Justiça do Trabalho não consegue explicar. E aí fica criando teorias teoréticas para justificar o injustificável, para transformar
a natureza de um contrato em proveito do trabalhador hipossuficiente à luz da lei, frágil, vulnerável à luz da lei, como é bem típico da Justiça do Trabalho e, de resto, dos juízes do Brasil, que adotam a denominada teoria construtivista ou desconstrutivista do contrato. O juiz brasileiro pega o contrato e o adequa às normas sociais. Pouco importa o que está escrito nele. Isso gera uma insegurança muito grande no mundo dos negócios. O empresário não sabe mais se o contrato que ele assinou e fez assinar está valendo ou se é mero papel higiênico à luz da jurisprudência dos tribunais brasileiros. E o Uber vai ser vítima disso. Vai ser vítima disso. Os juízes do trabalho que estão reconhecendo esse vínculo entre aplicativos e seus condutores estão se embasando naqueles 3 argumentos técnicos que orientam a existência de relação de trabalho. Se tiver subordinação, exclusividade e supervisionamento, é relação de trabalho. Se há os 3, há vínculo empregatício com todos os seus direitos, deveres e mazelas. É a Justiça do Trabalho atrapalhando a empregabilidade do país, como sempre. Justiça do Trabalho e justiça eleitoral, nos moldes em que existem aqui no Brasil, são jabuticabas, como eu costumo dizer, porque só existem no Brasil. No mundo inteiro, contratos de trabalho são respeitados como contratos cíveis, como você quando contrata um empréstimo bancário ou compra um carro em prestações, e se desrespeitados esses contratos, aí sim eles deflagram consequências jurídicas imediatas, automáticas, que muito raramente vão parar na justiça comum. E para quê? Para quê o Poder Judiciário organizar eleições? O juiz tem que julgar essa ou aquela demanda que aleatoriamente se origine das eleições quando estas ocorram e ponto final. Mas essa já é uma outra história. Vamos voltar ao vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos, que seriam os patrões. Os aplicativos seriam os patrões aos olhos da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho. Se a exclusividade, supervisionamento e subordinação, há relação de emprego, há relação empregatícia. Lembremos o que eu já falei, que o Uber nasceu como um aplicativo de carona, em que se compartilhavam custos e que sempre serviu para ser um bico do sujeito que já tinha outra profissão e queria ganhar um troco extra com o carro à toa na garagem, principalmente nos finais de semana. Agora, dizer que um aplicativo te comanda porque te fornece rotas, intermedia a contratação e o recebimento da sua remuneração, é um pouco absurdo e isso abre, pessoal, precedentes inusitados e perigosos. Vamos lá. Então, quem vende habitualmente pelo Mercado Livre também seria funcionário da empresa Mercado Livre. Se você publica vídeos no YouTube, você vai virar funcionário do YouTube. Se o Uber, que te transporta, se acidenta, entre com uma ação indenizatória contra o aplicativo. Toda sorte de consequências jurídicas são possíveis. Todas péssimas, nefastas, a curto e médio prazo para os trabalhadores do setor. O Uber ou a Uber não vai pagar coisíssima nenhuma. Seu capital é todo ele pulverizado no estrangeiro e a tendência na contramão
do direito do trabalho brasileiro é que permaneçamos comandados por aplicativos sem rosto e sem dono nesses tempos malucos em que nós estamos vivendo. Se é assim que se ganha o pão, paciência. Se o pão a gente ganha assim, paciência. Que o Poder Judiciário, ao menos, não atrapalhe. Agora você imagina, se você é funcionário de uma empresa e causa um acidente, a empresa é obrigada a indenizar a vítima do acidente. Ela terá contra você, que é o empregado que causou o acidente, sequela. O que é isso? Direito de regresso. Eu, empresa, indenizo a vítima e depois cobro de você. Mas a vítima não tem nada com isso. Agora, imagina um motorista de Uber, acidenta o carro, causa a vítima, né? Essa vítima vai direto no Uber. Se vigorar a tese que o Uber, um aplicativo, ou seja, uma ficção tecnológica, sem personalidade, se chegar à conclusão que um aplicativo é ser o patrão de você, motorista de aplicativo, então nós vamos estar conferindo uma personalidade jurídica para um aplicativo de transporte. Então vamos conferir também personalidade jurídica para um aplicativo de mensagem, que é o WhatsApp. Nós estamos comparando aplicativo com pessoas. Com pessoas. É claro que você vai dizer que tem gente de carne e osso, pessoa natural, pessoa física, por detrás de toda empresa. Sim, tem, existe. Essas pessoas podem ser responsabilizadas, sim. Há também a personalidade das pessoas jurídicas. Mercado Livre é pessoa jurídica, Uber é pessoa jurídica. O que acontece é que as pessoas físicas por detrás dessas big techs, elas não têm gerência nenhuma sobre os clientes. Sobre os clientes. A relação empresa-cliente é toda ela automatizada, robotizada, e não pode se considerar vínculo jurídico, e muito menos vínculo jurídico empregatício entre esses robôs e seres humanos. Então, se isto ocorre, nós estamos começando a viver em um filme de ficção científica, em um filme de futuro distópico, como, por exemplo, O Exterminador do Futuro, né? Em que se vislumbra um futuro próximo em que somos governados por máquinas, e é isso que parece que está acontecendo. Como é que o juiz deve julgar? Não será pelo fígado. A raiva, a mágoa, a paixão ideológica são péssimos conselheiros para o juiz. É claro que seria assim. O que mais se espera de um magistrado que é também vítima dos crimes que ele julga? Normalíssimo que julgue com o fígado. Nem é santo sem sangue nas veias para proceder de outra forma. O anormal é ser institucionalmente tolerada a competência especialíssima do STF para o julgamento de 8 de janeiro. Não tem jejum em direito dentre os ministros do STF. Ali há jurisconsultos, grandes conhecedores de direito. Eles sabem, portanto, exatamente o que eles estão fazendo. Quando condenam a 14, 15, 17 anos de reclusão a um baderneiro, né, a um vândalo, a um homem ou mulher que é um adolescente tardio, por vezes perigoso, mas sempre um bobo, quando condenam esse pessoal, os ministros do STF sabem exatamente o que eles estão fazendo. E sabem, mais ainda, mais importante, eles sabem por que eles estão fazendo. Você
não pode compreender um sistema judiciário como é o sistema brasileiro, que sempre primou por uma aparente normalidade, muito embora lento, o processo brasileiro e, sobretudo, o processo penal brasileiro sempre respeitou dogmas, garantias, regras pétreas, imutáveis ou quase isso. E sempre que o processo penal brasileiro saiu desse prumo, saiu desses trilhos, né, nós tivemos imediatos efeitos perniciosos para o funcionamento, funcionamento político da sociedade. De uns tempos para cá, essas exceções à regra, essas raríssimas exceções à regra, que é a normalidade do processo, se tornaram, infelizmente, a regra geral. Infelizmente, o que era raro ficou comum. Como, por exemplo, aceitar, acatar a competência do STF para processar e julgar a vândalos que puseram em risco, supostamente puseram em risco, a vândalos que depredaram ao próprio STF. Quando o juiz que julga um crime é também vítima desse crime, o que a gente vai assistir é o que está assistindo. Juiz furibundo, né? Juiz bravo, juiz esculhambando advogado, batendo boca com orador da defesa, né? Intolerante aos argumentos que, porventura, não lhe satisfaçam o conhecimento intelectual da causa. São essas lamentáveis cenas que irá se ver em todas as oportunidades, não estou falando aqui só do 8 de janeiro ou só do STF, em todas as oportunidades em que o magistrado instrutor que está julgando, que vai julgar, tiver vinculação ideológica, paixão política, ardor, tiver emocionalmente envolvido com o processo que ele julga, em todas essas oportunidades, você irá presenciar a um triste retrato de anormalidade institucional, em que você não tem mais segurança jurídica da imparcialidade do juiz que vai te julgar, em que o princípio, principalmente o princípio do juiz natural, foi para a cucuia, ou está indo para a cucuia. E o risco disso é que hoje são aqueles vândalos, são aqueles baderneiros, que alguns insistem em chamar de terroristas, né? Se esquecendo que o que eles tinham é canivete, porrete, estilingue, bodoque. Os tanques estavam do outro lado, esquecendo-se disso. Mas, enfim, hoje, essa distorção das normas do processo penal está atingindo imediatamente a estes baderneiros. Amanhã, de maneira imediata, indireta, vai atingir a todos nós. A mensagem que os magistrados do STF entregam ao povo brasileiro com decisões dessa natureza não traz tranquilidade ou certeza da aplicação da justiça, ou traduz prevenção à prática de outros crimes ou combate à impunidade. A mensagem é de medo, principalmente pelo nosso futuro e o futuro dos nossos filhos e netos, do futuro da República, pessoal. Quando o STF trata baderneiro como golpista, põe em risco o princípio constitucional implícito, ou seja, não está claramente escrito na Constituição, mas está implícito nela,
o princípio constitucional da proporcionalidade. Ou seja, está tratando com a maneira penalmente rigorosa a condutas que não têm essa gravidade toda. E, além disso, os senhores ministros do STF estão reconhecendo o inverossímil, o impossível de se acreditar, que aqueles agitadores pretenderam de maneira séria e tentaram com algum risco de sucesso a tomada dos poderes da República, o golpe de Estado. Ora, a gente já viu isso aqui, já falei, os tanques estavam do outro lado. Isso que me lembrou o J.R. Guzzo, do Estadão. Com bastante preocupação, o desembargador aposentado e atual advogado, doutor Sebastião Coelho, lembrou, nesse julgamento que está acontecendo, semana passada, julgamento dos delitos do 8 de janeiro, julgamento que está em curso, o doutor Sebastião Coelho lembrou aqueles ministros que eles são, lamentavelmente, as personalidades mais odiadas da República. É triste, é lamentável, algo de muito curioso, preocupante e de muito errado em um país que odeia os seus juízes, que odeia aos seus juízes, ou alguns deles. Isso me recorda meu finado pai, saudoso pai, que era um frasista de um bom humor incrível. Ele dizia brincando que quando o pobre come carne, um dos dois está doente. Ou o país está errado, ou os juízes é que estão. Não dá para a gente fingir que não está vendo o que está acontecendo. Seria muito fácil lidar com esses baderneiros à luz da legislação penal vigente, né? Foram crimes que ocorreram em Brasília, né? Os casos teriam que ser encaminhados para juízes de Brasília. Ali não há foro privilegiado algum que justifique a competência extraordinária do STF. O STF, como instituição, não foi atingido, jamais correu o risco de ser atingido. Era um domingo, era férias, não tinha um deputado, um senador no Congresso, um ministro do STF no STF. Os agitadores, né? Os terroristas, supostos terroristas, eles fizeram, foi baderna. Nada ali seriamente comprometeu ao funcionamento das instituições que justificasse uma competência extraordinária do STF. E o fato dessa competência ter sido criada, a revelia da normalidade jurídico-institucional, causa bastante apreensão por parte da comunidade jurídica e por parte do público em geral, pelos motivos que eu já falei aqui, todos eles técnicos, gente, todos eles técnicos. Não me venham falar que é porque a direita está no banco dos réus. Aliás, tem um pessoal da esquerda que acha o seguinte: se você não é de esquerda, você é contra a esquerda. Te tiraram o direito de ser isento. Olha que violência. Olha mais essa violência ideológica. Este que vos fala cansou de falar aqui neste programa contra o impeachment de Dilma, que não cometeu crime algum, contra a condução coercitiva do Lula, contra o lixo que foi o processo que redundou na condenação do Lula. O que a gente faz aqui são comentários técnicos à luz do direito. E o que eu observo é que o lulista radical, o esquerdista radical ou o direitista bolsonarista radical buscam no programa uma adesão que não terão nunca. Que não terão nunca. Porque aqui a gente é bem-humorado, né?
A gente tem uma linguagem amena, faz uma piadinha aqui ou ali, né? É informal, mas o nosso compromisso é explicar o direito por detrás dessas mazelas e dessas notícias. Então não é porque tem manifestante suposto patriota, né? Manifestante bolsonarista, que se está criticando ao processo desse pessoal. Se está criticando o processo desse pessoal, porque nem a fórceps, nem se você pegar a legislação e torcer ela toda, você consegue enxergar a prática por parte desses vândalos de atos atentatórios à democracia, ao funcionamento das instituições, e a gente não consegue ver nesses vândalos uma organização criminosa, preparada para tomar o poder e organizada. Eram uns toscos, eram uns bobos toscos, que deveriam ter sido coibidos de se associar, de se organizar lá no começo. Quando começaram a se aquartelar, quando começaram a se postar de frente a quartéis. Eles deveriam ter sido, digamos, influenciados a parar com isso, enquanto era tempo. Até pelos próprios líderes da direita, até pelo presidente da República que saía, Jair Bolsonaro. Isso teria evitado isso tudo. Tem cara ali há 8 meses preso sem ver os filhos, as crianças, aos seus filhos crianças. Quando os seus familiares quiseram visitá-lo no presídio, cobraram desses familiares cartões de vacinação. Como eles não tinham cartões de vacinação, foram impedidos de visitar o presídio. Tudo bem, presídio não pode entrar sem vacinar. Ok. E videoconferência. Pediram para conversar com o pai preso há 8 meses por videoconferência. Não deixaram. Por que não deixaram? Cartão de vacinação. Por videoconferência, né? O único vírus que a pessoa pode pegar por videoconferência é vírus de computador. É isso? Aqueles supostos patriotas que estavam no 8 de janeiro, que provocaram o 8 de janeiro, formavam o incrível exército de Brancaleone. Vocês lembram do filme? Era um exército formado por andrajosos, por pessoas caricatas, cômicas, desorganizadas, um exército de meia dúzia de bobos vagando por ruelas e vilarejos e aprontando confusão. Eles jamais geraram algum risco para a normalidade das instituições democráticas do país. Se tentaram, ou se porventura pensaram em tentar tomar o poder, foi crime impossível, que é impunível, conforme o artigo 17 do Código Penal. Em momento algum, a República ou suas instituições estiveram em risco nas mãos daqueles vândalos. Isso os ministros do Supremo, eu, você, o guardador de carros da esquina e o estivador do cais do Porto sabemos muito bem. Nem sequer em sua modalidade tentada se pode punir um ato que não traduza em si risco algum de resultado criminoso. Nem sequer crime de perigo, como se diz na doutrina, porque as instituições, no 8 de janeiro, jamais correram qualquer perigo. Estão punindo como golpistas aqueles agitadores, tratados como terroristas, por ranço político, por mágoa diante da conduta indecorosa deles, como retratação moral, como vingança. A condenação penal não é para nada disso. O
que vocês queriam também? Quando o juiz é a vítima, será sempre parcial, sanguíneo em seu julgamento. Pessoal, considerar ato atentatório ao funcionamento dos poderes o ato antidemocrático aos fatos de 8 de janeiro seria reconhecer a existência da prática de crimes que surgiram durante a pandemia, uma inovação legislativa que até viria em boa hora, não fossem 2 motivos que tornam a criminalização desse tipo de conduta um perigo para a nossa normalidade democrática. Em primeiro lugar, essa modificação alterou de maneira oportunista o Código Penal. No auge da pandemia, e com todos nós, a gente, perdidos em meio a discussões sobre vacinação, distanciamento social, kit Covid, cloroquina, etc, etc, etc. Se eles pretendiam criar tipos penais novos que pudessem utilizar para substituir a Lei de Segurança Nacional, eles escolheram o momento adequado, porque pouca gente se apercebeu disso, viu isso, acordou para isso. E eles precisavam substituir a Lei de Segurança Nacional escancaradamente em desuso, ridiculamente inconstitucional. Um desbunde assintoso para com a nossa comunidade jurídica, que não teria como cogitar, validar a aplicação da Lei de Segurança Nacional, da LSN. Ou seja, a lei foi alterada para poder fazer frente aos atuais opositores do sistema. Com Lula no poder, jamais se pensou em criar crime que punisse atos antidemocráticos. Em segundo lugar, e não menos grave, atenção, a amplitude do tipo desses crimes. O tipo é a descrição penal do crime, e no caso do crime, de atos antidemocráticos. A amplitude interpretativa do que seriam atos antidemocráticos, principalmente que compelissem algum risco para o funcionamento das instituições brasileiras, a amplitude interpretativa desse tipo penal dá uma carta de alforria para o juiz, entrega ao magistrado que irá julgar e eventualmente aplicar a pena uma liberdade subjetiva que afronta a Constituição Federal e o princípio da reserva legal. Coibir o funcionamento dos poderes ou cometer atos antidemocráticos pode ser, por exemplo, uma greve geral com fins políticos, parar os caminhoneiros do Brasil inteiro, invasão de terra pelo MST, manifestação pedindo intervenção militar, enfim. Isso tudo pode ser e pode não ser. Vai depender do juiz da vez. E, a se depender dos humores e pendores dos juízes para se caracterizar ou não a um crime, estamos dando um pontapé no traseiro do direito legislado, da Constituição Federal e dos princípios democráticos da República. Quando a República é de banana, é duro. Moral da história, pessoal. O juiz não pode governar no lugar do executivo. O juiz não recebeu voto para isso. O juiz não pode legislar no lugar do Congresso Nacional, muito menos em matéria penal, pelo amor de Deus. Nós juízes, também não fomos votados para isso. Quem está falando com vocês é um juiz de direito,
apartidário, sem militância política de qualquer natureza, como é meu dever. E estou falando abertamente que nós, como magistrados, não podemos legislar e nem substituir aos governantes, aos chefes do executivo, principalmente ao presidente da República. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.